depender. Confiar a Deus, dependente da circunstância que vinha passar, dependente da luta, a provação que vinha estar passando. Mas temos que confiar no Senhor. Confiança é essa que os discípulos não tiveram. No momento, confiança é essa que os discípulos se desesperaram. E é bem verdade, querido, que quando Jesus entra no barco com o seu discípulo, ele faz uma promessa, Paulo Sérgio: passamos para outra margem. E ao passar para outra margem, a Bíblia vai dizer, querido, que agora Jesus ele vai a dormir. E agora vem uma tempestade tão forte, tão perigosa, que o discípulo começa a perecer, o discípulo começa a naufragar. É bem verdade que o barco estava a fim de louvado seja o nome do Senhor, mas o discípulo tinha experiência com o barco, tinha experiência com pesca. A Bíblia vai dizer, querido, que aquela tempestade era uma tempestade, era como se fosse um fenômeno, louvado seja o nome do Senhor, um fenômeno que era marcado por trovões, chuva forte que durava muito tempo. Então agora o discípulo se depara, louvado seja o nome do Senhor, atemorizado, se depara aflito, se depara desencorajado, se depara aleluia, ao glória a ponto de Deus, perecer, ao ponto deles não confiar. Mas o versículos atrás, do capítulo de João, você vê no capítulo 2 Jesus transformando a água em vinho. Você vê no capítulo 3 ele falando para o homem Nicodemos, e por aí vai, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, ele mostra para o discípulo que ele tinha todo o poder de multiplicar, de alimentar, de ajudar. Então o discípulo estava, louvado seja o nome santo do Senhor, eles sabiam de tudo que Deus fazia, mas só que aqui no capítulo do livro de Marcos, ele não conhecia um Deus que mandava na natureza. O discípulo não conhecia um Deus que mandava em tudo, e todo o poder estava dado a Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que agora os discípulos vão acordar ele, ao acordar ele do sono, e falam: mestre, Rabi, não importa que perecemos, louvamos seja o nome santo do Senhor. O Senhor, quando acorda, o Senhor olha para ele: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? A Bíblia vai dizer que o Senhor estava provando a fé dele. O Senhor sabia o que ia fazer naquele momento. Segundo alguns historiadores, aquele vento era impetuoso, uma tempestade forte de aproximadamente 80 km por hora. Mas só que os discípulos, louvado seja o nome santo do Senhor, começaram a desfalecer. Eles começaram a não mais confiar em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. glória a E Deus. aqui eles conheciam Deus. Apóstolo João Franqui curava. No capítulo 11 do livro de João, ele conheceu um Deus que, louvado seja o nome santo do Senhor, que ressuscitava. Eles conheciam um Deus que fazia duvidar, mas eles não conheciam um Deus que mandava na natureza. Um Deus que tinha o poder ir além da imaginação dos discípulos. A Bíblia vai dizer, querido, que no capítulo 13 de João, agora o Senhor, no capítulo 12 ao 13, ele começa a falar que era chegada a sua hora. Então entre eles começa uma discussão para ver quem era maior entre eles, quem ia governar, quem ia liderar na ausência de Jesus, depois que ele fosse entregue à morte e ser levado para o céu. Então agora o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o nome santo do Senhor, ele começa a falar com o discípulo, ele pega o seu manto, ele